E para mim, eu vou todo dia no supermercado, eu tenho umas manias, todo mundo tem mania, né? E eu vou todo dia, eu sempre acho que está a conta errada no supermercado. Aí eu pego a notinha e dou uma olhada, falo, caramba, tá certo. Porque eu sempre falo, não é possível. Então, depois eu queria voltar a essa questão, mas eu queria colocar para o ministro Guido Mantega, que em certo momento da sua exposição, tocou na questão da taxa de juros, né? E uma pergunta que todos fazem, perguntam e não entendem, a gente tende a lembrar que milhões e milhões de brasileiros não têm essa linguagem cotidiana que nós estamos discutindo aqui, do entendimento de questões que são extremamente complexas. E nós vamos dizer aqui que falta vontade política. Isso não explica nada. Você não quer resolver um problema, você fala falta vontade política, como se fosse fácil. A questão da taxa de juros no Brasil não é de hoje. No final dos anos 70, quando eu era economista ainda, tentava ser, e uma vez eu vi a professora Maria Conceição Tavares falava muito em ciranda financeira naquela época, era a expressão usada, tinha até um calendário do Sindicato dos Bancários sobre isso. E sempre eu ouvi falar muito dessa questão de não haver uma correlação entre a taxa de juros e a necessidade de crescimento do país, né? A taxa de juros sempre ser muito alta. Hoje nós temos, e não é de hoje, já há um bom tempo, uma das maiores taxas de juros do mundo. Ora a primeira, ora a segunda, ora a terceira e tal. Eu pergunto ao senhor, eu sei que a economia não é ciência exata em várias leituras, várias compreensões. Qual a razão que nós temos há tanto tempo uma das taxas de juros mais altas do mundo? Então, isso é uma grande distorção da economia brasileira. Eu diria que é um grande empecilho para que o Brasil tenha um dinamismo maior da economia, tenha mais investimento, por exemplo. Agora, o sacrificado com essa taxa de juros é investimento. É investimento que cria capacidade produtiva e que aumenta a produtividade, tá certo? Coisa que nós fizemos. O primeiro governo Dilma foi o governo que teve as mais altas taxas de investimento. Então, você gerava capacidade produtiva. Nós ficamos com investimento sobre PIB acima de 20%. E nós estávamos crescendo 2%, 3% no segundo governo. Então, sempre fazendo superávit primário. E essa questão de... Eu entendo esse conceito de déficit estrutural, resultado estrutural, mas desculpe, mas não concordo, porque a contabilidade nacional é o seguinte, quanto que você arrecadou e quanto você gastou. Né? Não, mas essa arrecadação foi excepcional, foi não sei o quê. Orçamento público, sempre, todo ano tem receita. Então, a receita foi maior que a despesa e nós fizemos superávit primário. Em 2014, nós estávamos com a menor dívida líquida. A dívida líquida era 32,5% em 2014, tá certo? O déficit da Previdência era 1%, tá certo? O gasto com pessoal era 3,8% do PIB, tá certo? Então, nós estávamos com os gastos, sim, sob controle, tá certo? E fazendo... Agora, 2014, nós tivemos aquele golpe que começaram a dar um golpe, que foi a Operação Lava Jato. Aquilo paralisou a economia. O primeiro trimestre de 2014, a economia cresceu mais de 1%. A partir de março, que soltou a Operação Lava Jato, paralisou a Petrobras, a principal investidora do país e tudo mais, os empresários ficaram com medo. Então, veja, eu acho que agora nós estamos em outras condições, porque nós acumulamos uma dívida grande, é verdade. A dívida brasileira hoje, a dívida líquida, porque, na verdade, o que interessa é a dívida líquida, não a bruta, 61,5%. A dívida líquida não é tão grande assim, tá certo? Então, o que nós temos que fazer hoje é dar uma resposta, quer dizer, o Haddad tem que entregar o resultado fiscal, não tem outro jeito, porque, de fato, ele vai ter que segurar, inclusive, questão de expectativa, né? Porque não faz muita diferença. Se ele fizer 25 bilhões de déficit, né? Em compensação, você sabe quanto é a dívida dos juros, com juros, a despesa com juros é 1 trilhão, em 12 meses é 1 trilhão. Então, quem é que está aumentando a dívida pública brasileira? É esses juros. O juros brasileiro, ele tinha que ser alto quando nós tínhamos a hiperinflação, o Fernando Henrique fez o Plano Real e tudo mais, evidentemente para atrair capital de fora e tal, e subiu. Mas depois ele nunca mais desceu, ele sempre permaneceu. E aí entra a questão que o Brasil é um país que tem uma financiarização precoce e predatória, tá certo? E aí permaneceu alto, sempre foi acima dos patamares necessários
para derrubar a inflação. Sempre foi, né? Então, não tem sentido que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, tá certo? Por que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo? Ou a segunda, perde para a Argentina, acho que nem a da Argentina, juro real, tá certo? Então, não tem explicação nenhuma. Não tem explicação. Porque quebrou em 86, conversa. Nós temos uma situação fiscal sólida. Por quê? 90% da nossa dívida é em reais. Ele falou, o Tesouro tem 1,5 trilhão, e foi sempre assim. Ele sempre teve mais ou menos 1,5 trilhão. Uma parte dessa dívida, na verdade, são títulos do Tesouro que estão lá no Banco Central para fazer a compromissada, coisa que não precisaria. Você tem que acabar com essa compromissada e fazer uma outra modalidade que é aplicação voluntária, depósito voluntário, não sei o quê e tal. Então, veja, eu acho que dá para você... Nós realmente não estamos numa situação assim. Esse ano, realmente, com essa taxa de juros, não vai crescer, porque o ano passado o que cresceu foi investimento. O investimento cresceu 3,3% no ano passado. Não, 7,3% no ano passado, o investimento, e a indústria 3,3%. Esse ano não vai conseguir crescer, porque vai inibir, quer dizer, a economia vai estar inibida. Agora, em algum momento, se a inflação for controlada, e eu acho que ela pode ser controlada, o Banco Central vai ter que começar a baixar essa taxa de juros para levá-la para um patamar normal. Nós temos que ter uma taxa de juros normal aqui no Brasil. Seria de quanto? Eu não sei dizer qual aproximadamente, é a taxa assim? Veja, eu acho que a taxa de juros que o Roberto Campos praticava no governo Bolsonaro era uma taxa razoável, porque ele, enquanto foi ministro, foi presidente do Banco Central do governo Bolsonaro, ele praticou as taxas de juros mais baixas no país. Claro, ele enfrentou a crise da Covid e tudo mais, mas a média de taxa de juros dele deve ser 8%, 9% no máximo, tá certo? Agora, ele nos legou essa taxa de juros fantástica, tá certo? Então, veja, tem que consertar essa questão da taxa de juros, porque não é possível gastar 1 trilhão de reais com o serviço da dívida e subindo, né? Então, isso é um problema que tem que ser consertado. Como o Galípolo vai fazer, não sei. O Galípolo fez muito bem, está agindo muito bem, ele tem que manter as expectativas, isso demonstra, e mais, o que ele pretende fazer? Ele está tentando atrair dólares para o Brasil. Ele, ao ter um diferencial de juros em relação ao dólar, ele está atraindo o capital. E aí ele está tentando valorizar o real. Essa estratégia é absolutamente correta.